Graça e paz. Meus amados e queridos irmãos, eu estou fazendo essa live para nosso elevo espiritual, para nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais o Evangelho do Cristo ressuscitado, o Evangelho da graça de Deus. Meus amados e queridos irmãos, de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô para todos meus inscritos no YouTube e quero mandar também aí um alô e a graça e a paz para todos os irmãos do Facebook. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Para nós iniciarmos essa live, eu vou iniciar com uma oração. O apóstolo Paulo, pregador dos gentios, apóstolo da incircuncisão, disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é todo poderoso. Meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos, pecado cometido por nome obras da carne, por olhar, por julgar, por pensamento, obras, palavras e prática. Meu Pai, me perdoe em nome de Jesus ressuscitado, ó Deus. Deus poderoso, Deus todo-poderoso, eu te louvo, eu te exalto, eu rendo a admiração ao Senhor, porque toda honra, toda glória e todo louvor só pertence a ti, ó Pai. Pai dos Espíritos, toma a primazia, toma o primeiro lugar nessa live. Eu te peço que o Senhor me use uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra. Papai, empurra um pouco mais essa espada do Espírito para que as pessoas entendam o Evangelho da graça de Deus. Fala conosco. Amém. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Meus amados e queridos irmãos, eu vou ler aqui no Evangelho, Colossenses capítulo 2, e o versículo de número 14. Carta do apóstolo Paulo à Igreja de Cristo, vida as pessoas que se reuniam na cidade de Colossos, capítulo 2, versículo de número 14. Diz assim o Evangelho: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, ou em outras palavras, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 15. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Glórias a Deus. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo, pregador da incircuncisão, pregador do Evangelho da Graça, apóstolo da incircuncisão, usado pelo Espírito Santo,
ele pregando para os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Colossos, Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 14, assim: havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O apóstolo Paulo disse para os irmãos que se reuniam na cidade de Colossos que Cristo, com sua morte na cruz, ele riscou a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que cédula que era contra nós, apesar que esse contra nós aqui, Paulo estava se referindo aos irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Colossos, ao nome do Cristo ressuscitado, em uma casa. Paulo olhou para a igreja de Cristo, ouviu das pessoas e disse: olha, Cristo com sua morte na cruz, ele riscou a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Paulo disse para aqueles irmãos que se reuniam na cidade de Colossos que Cristo, com sua morte na cruz, ele riscou a cédula que era contra eles em seus escritos, em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então Paulo disse para os irmãos de Colossos que Cristo, com sua morte na cruz, ele riscou o escrito de dívida. Ele riscou a cédula que era contra eles. Ele riscou o escrito de dívida que era contra aqueles irmãos que se reuniam na cidade de Colossos. Que escrito de dívida era esse? A lei de Moisés. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, Paulo disse para os irmãos de Colossos que Cristo, com sua morte na cruz, ele riscou o escrito de dívida, ele aniquilou, ele aboliu o escrito de dívida, a cédula que era contra ele nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, essa cédula que Cristo riscou na cruz do Calvário foi a lei de Moisés, que era contrária aos irmãos que se reuniam na cidade de Colossos, ao nome do Cristo ressuscitado, e que de alguma maneira também nos era contrária a nós gentios. Por quê? Porque a palavra gentio significa no dicionário estrangeiro. Então nós somos gentios, nós somos estrangeiros. A palavra gentil quer dizer todo aquele que não tem sangue judeu. Todo aquele que não é de Israel, que não tem sangue judeu, é gentil. Então nós somos gentios. Então Paulo foi feito por Cristo, embaixador de Cristo, doutor dos gentios, pregador dos gentios, apóstolo dos gentios. Então o evangelho que Paulo pregava, ele pregava para os gentios da sua geração, da sua época, e se estende a nós. Se estende a nós porque nós somos gentios. Então, no antigo pacto, na velha aliança, nada do que está escrito no livro dos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, é para nós. Nada do que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, no antigo pacto, na velha aliança, é para nós. A única coisa que é para nós é as cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. É a revelação do Evangelho da Graça que o apóstolo Paulo recebeu do Cristo ressuscitado em espírito no terceiro céu. Para a igreja gentílica, não é a lei de Moisés. Para a igreja gentílica, não há ordenanças de lei, porque a igreja gentílica não nasceu debaixo da lei de Moisés. A igreja gentílica nunca esteve debaixo da lei. A igreja gentílica, a vida das pessoas de Cristo, o ressuscitado, ela não nasceu debaixo da lei. Então a igreja de Cristo, a igreja gentílica não pode receber lei, porque disse Paulo pregando para os galateiros, para os gauleses,
no ano 49, a data da escrita depois de Cristo, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então a igreja gentílica não pode receber lei. Nada do que está escrito no Velho Testamento, no Antigo Pacto, é para a igreja gentílica, é para os gentios. Para os gentios só existe uma revelação em um evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, pregado por Paulo para os gentios da sua época e para nós também, porque nós somos gentios. Então Paulo disse para os irmãos que se reuniam na progressiva cidade de Colossos, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Cristo com sua morte na cruz, ele riscou o escrito de dívida, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Que cédula era essa que tinha ordenança? Que cédula era essa que Paulo estava pregando para os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Colossos, o nome do Cristo ressuscitado, que era contra eles em suas ordenanças? Essa cédula era a lei de Moisés. Paulo disse que Cristo, por sua morte na cruz, ele destruiu, ele riscou, ele aboliu o escrito de dívida, a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Então, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças. E essas 613 ordenanças, Cristo riscou, Cristo removeu, Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Foi o que Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Observe que Paulo disse para os irmãos que se reuniam ao nome de Cristo na cidade de Colossos, que Cristo, ele riscou, ele removeu, ele aboliu a cédula que era contra nós em suas ordenanças, e que de alguma maneira era contrária a eles e a nós também. E Paulo disse para os irmãos que se reuniam na cidade de Colosso, que Cristo, ele, além de riscar com sua morte na cruz, ele tirou do meio deles, e também tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, a igreja de Cristo, vida das pessoas, os gentios, nunca esteve debaixo da lei. Já nasceram debaixo da graça, salvos e abençoados para a glória de Deus Pai. Só que Paulo disse em Colossenses 2,14 que essa cédula que era contrária de alguma maneira e era contra nós em seus escritos, em suas ordenanças, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. E que cédula é essa que Paulo estava falando? Que cédula era essa que Paulo estava se referindo? Essa cédula era a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés tinha ordenança. A lei de Moisés, no total, no pacote, no total, tinha 613 ordenanças. Páscoa judaica, circuncisão, levirato, submonte, sacrifício de animais, jejuns. Se a pessoa cometesse adultério, era apedrejada até a morte, e etc. Paulo pregando, ele disse que Cristo com sua morte na cruz, ele removeu, ele riscou a lei de Moisés que tinha ordenança, porque aquela cédula que Paulo se refere em Colossenses 2,14, era a lei de Moisés que tinha ordenança. Paulo disse que Cristo com sua morte na cruz, ele riscou a lei de Moisés, que era contra nós em suas ordenanças, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele cravou na cruz ou não cravou? Cravou. Cristo removeu, tirou as ordenanças do meio do seu povo, ou não tirou? Disse Paulo pregando para os irmãos de Colossos que ele riscou a cédula que de alguma maneira era contra nós, que era a lei de Moisés, e ele, além de riscar, ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, ele aniquilou, ele removeu a lei de Moisés. Ele tirou as ordenanças. Para a igreja gentílica não tem ordenança.
Para a Igreja de Cristo, Vidas Pessoa, para nós gentios, não há ordenança, porque nós gentios nunca estivemos debaixo da lei. Então, meu amado irmão, como eu disse para vocês, a lei de Moisés tinha 613 ordenanças: dar o dízimo, circuncisão, Páscoa judaica, subir monte, sacrifício de animais, jejuns e etc. E Paulo pregando disse que Cristo aboliu, ele removeu a lei de Moisés. Removeu ou não removeu? O Evangelho diz que ele removeu. Efésios capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo pregando para os irmãos que passaram a transição, para os gentios que passaram a transição, lá em Efésios capítulo 2, a saber, o versículo 15, Paulo disse que Cristo com a sua morte na cruz, Cristo na sua carne, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre os judeus e gentios, porque os judeus não falavam com os gentios, e Cristo com sua morte na cruz, ele removeu, ele quebrou a barreira de separação entre judeus e gentios. A palavra reunir significa congregar. Cristo com sua morte na cruz, ele congregou, ele reuniu judeus e gentios, havendo feito desses dois povos um só povo, havendo feito a paz com Deus. Então Cristo fez de judeus e gentios um só povo e fez deles a paz com Deus. Então, meus amados irmãos, e Paulo continuou dizendo, porque Cristo na sua carne, isto é, com a sua morte na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. Aí Paulo continuou dizendo, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Que lei dos mandamentos que tinha ordenança que Paulo está se referindo? A lei dos mandamentos que tinha ordenança era a lei de Moisés. Paulo disse que Cristo com sua morte na cruz, ele desfez, ele removeu a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Ele removeu, ele desfez a lei de Moisés que consistia em ordenança. Então, ele removeu ou não removeu? O Evangelho diz que ele removeu. Paulo pregando para os irmãos que se reuniam na cidade de Roma, para os romanos, em Romanos capítulo 10, versículo de número 4, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, ele disse, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo não é a continuação da lei de Moisés. Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, meus amados e queridos irmãos, Cristo é o fim da lei. Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, ele aboliu, ele removeu a lei de Moisés. Só que dentro dos templos religiosos, os líderes religiosos, os intitulados pastores do Brasil, eles pregam aquilo que Cristo removeu. Eles pregam para o povo aquilo que Cristo aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Porque eles dizem para o povo que para o povo ser abençoado é por meio de sacrifício. O povo tem que fazer sacrifício para ser abençoado, mas fazer sacrifício era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz. Então, se eles pregam para o povo que para o povo ser abençoado é através de sacrifício, eles estão indo contra o que Jesus removeu, aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Quando os pastores dizem para o povo, você só vai ser abençoado se você fizer um sacrifício, eles estão chamando Jesus de mentiroso. Eles estão dizendo que Jesus não removeu, não aboliu a lei de Moisés. E o Evangelho diz que ele aboliu, ele removeu a lei de Moisés que consistia em ordenanças. Então, quando os pastores do Brasil, os intitulados pastores do Brasil, eles pregam para o povo a lei de Moisés, eles estão chamando Jesus de mentiroso. Eles estão pisando no sacrifício do Filho de Deus. Eles estão indo contra o que Cristo fez na cruz do Calvário.
Eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz falhou. Eles estão dizendo que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi incompleto. E eles têm que completar o sacrifício de Cristo dando um dízimo, fazendo sacrifício, subindo o monte, fazendo jejuns, praticando aquilo que Cristo aboliu. Porque os intitulados pastores do Brasil olham para a Igreja de Cristo, ouvir as pessoas e dizem, eles dizem assim, para você ser abençoado, você tem que fazer sacrifício. Mas Deus não quer que seus filhos façam sacrifício. O único sacrifício que Deus aceitou foi o seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Se você faz sacrifício hoje na graça, você está indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Se vocês religiosos fazem sacrifício hoje no tempo da graça, na graça de Deus, vocês estão chamando Jesus de mentiroso. Vocês estão indo contra Cristo. Vocês estão indo contra o que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque já dizia o profeta Samuel, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Deus não quer sacrifício de tolo. O que Deus quer é que você obedeça a sua palavra. Deus não tem prazer em sacrifício de tolo. O que Deus quer é que você obedeça a sua palavra. Já dizia também o profeta Oséias no Antigo Concerto, no Antigo Pacto, lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, Deus não quer sacrifício nem holocausto. O que Deus quer é que vocês tenham conhecimento de Deus. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículo 6, assim, eu não quero holocausto e sacrifício, eu quero misericórdia. Porque Deus não aceita sacrifício do seu povo. O único sacrifício que Deus aceitou foi o seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. E por que os intitulados pastores do Brasil dizem para o povo, façam sacrifício? E o sacrifício que ele manda o povo fazer é sacrifício de pegar um envelope ungido, que de ungido não tem nada, e colocar uma oferta de R$200 lá dentro. Os sacrifícios que eles mandam fazer dentro dos seus templos religiosos, intitulados pastores, é para você pegar um envelope ungido, que de ungido não tem nada, e colocar R$1.000 lá dentro, R$2.000, R$50, R$30, R$150. Mas isso era uma das ordenanças da lei de Moisés. E eles pregando isso, mandando você praticar isso, eles estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz e está levando também você inocentemente aí contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque Deus não quer que seus filhos façam sacrifício. E por que os intitulados pastores do Brasil mandam o povo fazer esse sacrifício? E eles pregam dizendo, faça sacrifício. E tem uns que ainda falam assim, quanto mais sacrifício, melhor ainda para você ser abençoado. Por que eles falam isso? Lógico, porque quanto mais sacrifício o povo faz na frente dos seus púlpitos genéricos, enche os seus cofres aqui atrás. Quanto mais sacrifício o povo faz de dar oferta de R$50, de 30, de 20 reais, de 40 reais, de R$1.000, enche os cofres dos intitulados pastores aqui atrás. É por isso que eles mandam você fazer sacrifício. Mas Deus não quer sacrifício do seu povo. Eles dizem para o povo que para o povo ser abençoado, o povo tem que pagar o preço. Mas que preço? Se Cristo, na cruz do Calvário, já pagou o preço pelas vidas. Pagou ou não pagou? Pagou. No livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário, ele jogou braço para a direita, braço para a esquerda e bradou em aramaico dizendo bem alto, tetelestai, está consumado, está feito, ninguém desfaz, está pago. Ele pagou o preço pelas vidas, ele pagou o escrito de dívida, ele removeu,
e pagou a dívida que o homem, que a humanidade tinha com Deus com a sua morte na cruz do Calvário. Então, meus amados e queridos irmãos, Cristo com sua morte na cruz, ele pagou a dívida que a humanidade tinha com Deus. Entende? Ele pagou o preço pelas vidas, quando ele disse, está consumado. Então, quando os intitulados pastores olham para o povo e falam assim, vocês têm que pagar o preço, eles estão levando o povo e eles também estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Eles estão dizendo que Cristo falhou no Gólgota, que Cristo falhou na cruz do Calvário. Porque enquanto os líderes religiosos, intitulados pastores, dizem, você tem que pagar o preço, Cristo bradou e disse, tetelestai, está pago, está consumado. Então, eu quero que você entenda, Deus não quer que você pague preço. Porque Cristo já pagou o preço pelas vidas, dando a sua vida na cruz do Calvário. Morrendo na cruz do Calvário, ele já pagou o preço pelas vidas. Então você não precisa pagar preço para ser abençoado. Isso é uma falácia. Isso é uma estratégia dos intitulados pastores. Isso é uma artimanha dos intitulados pastores que eles usam para prender vocês dentro dos templos religiosos deles. Porque eles dizem, pague o preço que Deus vai abrir as portas para vocês. Pague o preço que Deus vai te levantar. Pague o preço que você vai prosperar. Mas Deus não quer que você pague preço nenhum, porque Cristo já pagou o preço no seu lugar. Cristo já pagou o preço pelas vidas. Os intitulados pastores do Brasil dizem, vocês para ser abençoado e para receber poder de Deus, para ser usado por Deus e para se encher do poder de Deus, vocês têm que jejuar. Mas jejum era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com sua morte na cruz do Calvário. Para você receber uma bênção de Deus, você não precisa fazer jejum. Temos entrado pastora do Brasil que dizem que para você ter comunhão com Deus, você tem que fazer jejum. E temos que dizem, faça jejum de 24 horas, porque quanto mais você mortificar sua carne, ficar sem comer e sem beber, mais comunhão você tem com o Espírito Santo. Mas isso é uma heresia. Isso é uma falácia. Porque Deus, o Criador, o Eterno, Ele não quer que seus filhos fiquem com fome para ter comunhão com Ele. Ele não tem prazer em ver seus filhos com fome, se sacrificando para ter comunhão com Ele, porque jejum é um sacrifício. É um sacrifício. E jejum era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com sua morte na cruz do Calvário. Deus não quer que você fique sem comer para ter comunhão com Ele. Você já tem comunhão com Deus. E eu vou lhe provar isso dentro do Evangelho. Olha o que Paulo disse, pregando à igreja, que se reunia na distinta e progressiva cidade de Corinto. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse algo aqui muito interessante. Glória ao Pai. Paulo disse, pregando para os irmãos que se reuniam em uma casa na progressiva cidade de Corinto, ele disse algo aqui muito interessante, que os pastores não pregam isso para as pessoas que frequentam seus templos religiosos. Os intitulados pastores do Brasil não pregam essa verdade aqui para o povo, eles não pregam. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, a saber o versículo de número 16 e 17. Segura essa no vento e nunca mais esqueçam. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, Paulo disse assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela?
porque serão, disse, dois numa só carne. Versículo 17, olha o que Paulo disse. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aí eu vou ler de novo isso aqui. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Quer dizer, você já tem comunhão com o Pai, eu já tenho comunhão com Deus. Nós já temos comunhão com o Pai, porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o que se une, o que se ajunta ao Senhor é o mesmo Espírito. Então, nós já estamos ligados e reconciliados com Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos unidos e junto ao Senhor através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Como nós já estamos reconciliados com Deus, ligados a Deus, unidos a Deus, juntos a Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário, disse Paulo pregando aos irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, em uma casa, que aquele que se une com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Então nós já temos comunhão com o Pai, porque nós já estamos unidos com Deus, e com Deus nós somos um só Espírito. Eu sou um só Espírito com Deus. Você é um só Espírito com Deus. Nós somos um só Espírito com Deus. Então a nossa comunhão com o Pai já está perfeita. Porque Paulo disse, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E todos os filhos de Deus já foram ligados a Deus, reconciliados com Deus e unidos a Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E através da morte de Cristo na cruz, nós se tornamos um só Espírito com Deus. Como nós se tornamos um só Espírito com Deus, nós já estamos ligados a Deus, já estamos com comunhão com Deus e a nossa comunhão com o Pai já está perfeita através da morte de Cristo na cruz. Então, qualquer tentativa na graça que os intitulados pastores usam para você ter comunhão com Deus é heresia, é uma falácia, porque a nossa comunhão com Deus já foi feita através da morte de Cristo na cruz do Calvário e já está perfeita com o Pai. Então, meus amados e queridos irmãos, isso é uma mentira dos intitulados pastores. Eles dizem, se você não jejuar, você não tem comunhão com Deus. Mentira. Através da morte de Cristo na cruz, todos vocês têm comunhão com o Pai, porque todos vocês são um só Espírito com o Pai. Entende? Meus amados e queridos irmãos, os intitulados pastores também, eles dizem que para o povo ter comunhão com Deus, o povo tem que ir para um monte orar. Mas subir monte era uma das ordenanças da lei de Moisés. E eles tomam como exemplo a passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 12, livro histórico de Lucas, que diz assim, e Jesus foi para o monte e passou a noite inteira em oração. Claro, Jesus de Nazaré era judeu de origem judaica, ele estava cumprindo a lei de Moisés. Porque subir monte era uma das obras, era uma das ordenanças da lei de Moisés. E ele estava cumprindo nele mesmo a lei de Moisés. Entende? Porque Jesus de Nazaré, ele era judeu de origem judaica e ele foi enviado por Deus para a terra para morrer pelos pecados dos judeus, que era a transgressão da lei de Moisés, e também para salvar os judeus do ministério de morte e condenação, que era a lei de Moisés. Então Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, ele tinha que cumprir a lei de Moisés, porque se ele não cumprisse a lei de Moisés, ele seria acusado de transgressor da lei e seria apedrejado até a morte. Porque quando os judeus de origem judaica não cumpriam os mandamentos da lei de Moisés, eles morriam sem misericórdia por boca de 2 ou 3 testemunhas. Eles eram apedrejados até a morte. Por isso que Jesus de Nazaré foi para o monte orar, porque ele estava cumprindo uma das ordenanças da lei de Moisés nele mesmo.
E depois que ele cumpriu com a sua morte na cruz, ele aboliu, ele removeu para a glória de Deus Pai. Então entenda, nenhum judeu de origem judaica conseguia ser fiel às 603 ordenanças da lei de Moisés. Como eles não conseguiam ser fiéis às 613 ordenanças da lei de Moisés, Deus enviou Jesus para morrer no lugar deles. Por quê? Porque eles não conseguiam ser fiéis às ordenanças da lei de Moisés. Por isso que Deus enviou seu Filho amado Jesus para cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés no lugar dos judeus, porque os judeus, nascidos de mulher de origem judaica, eles não conseguiam ser fiéis, cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés. Como eles não conseguiam cumprir as 603 ordenanças da lei de Moisés, eles eram mortos apedrejados. Disse Paulo pregando para os hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículo 28, quebrantando alguém, ou seja, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, quando um judeu quebrava um dos mandamentos da lei de Moisés, ele morria sem misericórdia. Ele era morto, apedrejado até a morte, porque o ministério da lei de Moisés era um ministério de morte e condenação. Então, como Deus viu que nenhum judeu conseguia cumprir as 603 ordenanças da lei de Moisés, não conseguia ser fiéis às ordenanças da lei de Moisés, as 613 ordenanças da lei, Deus enviou Jesus, seu Filho amado, nascido de mulher, para cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés no lugar dos judeus e para morrer pelos pecados dos judeus, que era a transgressão da lei de Moisés, e para salvar os judeus do ministério de morte e de condenação, que era a lei de Moisés. Então, Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei de Moisés, por isso que ele foi para o monte e passou a noite inteira em oração. Mas depois que ele cumpriu nele mesmo as 613 ordenanças da lei de Moisés, ele removeu, ele aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Então, quando os intitulados pastores dizem, vocês, para ter comunhão com Deus, vocês têm que ir para o monte, vocês têm que orar, passar a noite inteira lá gritando e orando, eles estão dizendo que Jesus falhou na cruz. Eles estão dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não foi perfeito. Eles estão dizendo que Jesus não aboliu, não removeu a lei de Moisés na cruz do Calvário. E fazendo isso, eles estão levando o povo inocentemente aí contra o sacrifício de Cristo na cruz. E eles também estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Meus amados irmãos, essas reuniões dentro dos templos religiosos não é a favor de Cristo. As reuniões dentro dos templos religiosos é contra Cristo. É para desfazer aquilo que Jesus removeu. É para desfazer do sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que você vê aí os evangélicos, especialmente os evangélicos, eles oram e nunca tem resposta. Os evangélicos oram e nunca tem resposta. Eles participam de culto de libertação que nunca liberta. Eles vão para o monte, sobem monte, descem monte, e as vidas deles nunca mudam. Por que não muda? Claro, eles estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Eles estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que eles vivem oprimidos por Deus. É por isso que Deus oprime os evangélicos. Glória ao Pai. É por isso que os evangélicos vivem oprimidos por Deus. Por que eles vivem oprimidos pelo Criador? Porque eles vão contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles praticam aquilo que Cristo removeu. Eles praticam
aquilo que Cristo aboliu. Porque submonte era uma das ordenanças da lei de Moisés. E Cristo aboliu a lei de Moisés. Meus amados e queridos irmãos, os intitulados pastores do Brasil, eles conhecem o Evangelho da Graça. Eles conhecem essas verdades que eu estou trazendo para vocês. Eles conhecem o Evangelho. Só que eles não querem pregar para o povo. Eles conhecem o Evangelho da Graça. Só que eles ocultam a verdade para o povo. Os intitulados pastores do Brasil, eles ocultaram esse evangelho poderoso para o povo. E por que eles ocultaram esse evangelho para o povo? Por causa disso aqui. Por causa do dinheiro. Por que os intitulados pastores do Brasil não pregam o evangelho da graça? Porque o evangelho da graça não dá lucro. O evangelho da graça não traz dinheiro para ninguém. O evangelho da graça não dá lucro. É por isso que os intitulados pastores do Brasil não pregam para o povo o evangelho da graça. Entende? Eu quero que você entenda. Cristo removeu a lei de Moisés. Ele aboliu. Os intitulados pastores do Brasil olham para o povo e dizem: para você ser abençoado, você tem que dar o dízimo. Porque se você não der o dízimo, o devorador vai na tua casa. O devorador vai rasgar teu sofá. O devorador vai queimar tua televisão. O devorador vai queimar tua geladeira. Teu casamento vai acabar. Teus filhos que estão nas drogas nunca vão sair das drogas. Porque a única coisa que vai fazer você prosperar e ter uma vida abençoada financeiramente é dando o dízimo. Se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado. Os intitulados pastores dizem isso para o povo. Mas isso é heresia. Isso é uma falácia. Isso é heresia. Por que, irmão Fabiano Santana? Porque o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. O dízimo na Bíblia sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. E o dinheiro já existia. A moeda já existia. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 37, versículo de número 28, que os irmãos de José venderam José por 20 moedas de prata. Já existia o dinheiro. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 22, versículo 8, que os senhores compravam escravos por dinheiro. Então, o dinheiro já existia antes da lei. Só que o dízimo nunca foi cobrado em dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. Em Levítico capítulo 27, versículo 30, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para o povo de Israel: certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo. Então, o dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento. E os intitulados pastores do Brasil cobram dízimo do povo e estão ricos, milionários, bilionários com dinheiro do povo. Só que o dízimo era alimento. Deus usou Moisés e diz assim lá em Levítico capítulo 27, versículo 30. Todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é:
dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores, é dinheiro ou alimento? Alimento. Na instituição dos dízimos, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus usou o profeta Moisés e disse assim para os judeus de origem judaica, para o povo de Israel: certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. O povo de Israel dizimavam daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam, anualmente, uma vez por ano, e não de mês em mês, como os intitulados pastores cobram dentro dos seus templos religiosos. Certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Então, o povo de Israel, os judeus de origem judaica, eles dizimavam daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam anualmente, uma vez por ano. E em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, Deus ainda usando Moisés disse assim: e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr seu nome, esse lugar foi o templo de Jerusalém, que não existe mais. Tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas. Vacas é o quê? Dinheiro ou alimento? Alimento. E do primogênito dos teus bois, e do primogênito das tuas ovelhas, e do teu cereal, e do teu azeite, e do teu grão. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 24, Deus ainda usando Moisés disse assim para os judeus de origem judaica: se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade da semente do campo de vocês, os dízimos de vocês, alimento, o que é que vocês vão fazer com esses dízimos, alimento? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25 está escrito: então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com o dinheiro na mão, pega a tua esposa, pega teus filhos, a tua família e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém com o dinheiro na mão, é para fazer o quê? É para dar aquele dinheiro como 10%? Não. É para dar aquele dinheiro para o intitulado pastor, para o papa, para o padre? Também não. Quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai fazer isso. Deuteronômio capítulo 14, versículo de número 26. Tu dará aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu dará aquele dinheiro por bebida forte, e por vinho, e por grão, e por cereal, e por ovelhas, e por tudo quanto a tua alma te pedir. Versículo 27. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e nem um órfão, e nem a viúva, e nem um viajante, e nem um forasteiro. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28, Deus ainda usando Moisés disse: de 3 em 3 anos tu vai recolher o dízimo alimento nas tuas portas, então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro, para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tua mão fizeres. Essa era a doutrina do dízimo. O dízimo era uma lei cerimonial entre Deus e o povo de Israel. Cerimonial porque tinha cerimônia. A pergunta que não quer calar é: você é israelita? Você é judeu? Você é de Israel? Não, né? Então o dízimo nunca foi para você. O dízimo nunca foi uma ordenança para a igreja gentílica. O dízimo era uma ordenança para os judeus de origem judaica, para a nação de Israel, para o povo de Israel. Malaquias é o livro que os pastores cães gulosos mercenários do Brasil usam para tosquiar as ovelhas, para roubar o povo. Mas para você entender uma carta, você não pode ler a carta do meio para o fim. Para você entender uma carta, você tem que ler a carta do começo até o fim, para você ver com quem a carta está falando e o que se trata na carta. No livro do profeta Malaquias, capítulo 1, já começa dizendo assim: peso da palavra do Senhor
por intermédio do ministério do profeta Malaquias para Israel. Então, o livro do profeta Malaquias foi uma sentença, foi um peso da palavra do Pai, da palavra de Deus, contra o povo de Israel, contra a nação de Israel. Você é de Israel? Não. Você é judeu? Não. Então, o livro de Malaquias não foi escrito para mim. O livro de Malaquias não foi escrito para você. O livro de Malaquias foi destinado, foi escrito para a nação de Israel. Foi escrito para os judeus de origem judaica. E Malaquias foi um profeta do tempo de Moisés, contemporâneo do profeta Moisés. Malaquias capítulo 1, versículo 6 está escrito assim: se eu sou pai, cadê a minha honra de pai, a minha honradez de pai? Se eu sou senhor, cadê o meu respeito de senhor, ó sacerdotes da tribo de Levi? Vocês estão desprezando o meu nome. Por quê? Porque o povo de Israel levavam para a carra do tesouro, para o templo de Jerusalém, animais defeituosos, animais coxos, cegos, animais aleijados, animais imundos e animais roubados, que eles roubavam da fazenda dos seus vizinhos. E em vez dos sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão, da linhagem de Arão, rejeitar aqueles dízimos animais defeituosos, eles estavam recebendo e oferecendo para Deus. E os maiores dízimos, alimentos, animais que não tinham defeito e alimentos, eles estavam levando para sua casa e estavam repartindo com a sua família. Eles estavam levando para suas casas e estavam repartindo com seus parentes, com a sua família. E a aliança, o pacto que Deus fez com Levi, era que o dízimo alimento fosse repartido entre os órfãos, as viúvas, os viajantes, os forasteiros e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E os dízimos defeituosos, os animais defeituosos, eles estavam oferecendo para Deus. E Deus ainda usando o profeta Malaquias, disse lá em Malaquias capítulo 1, versículo 7, vocês estão oferecendo pão imundo na minha mesa. Vocês estão oferecendo pão imundo na minha mesa, ó sacerdote da tribo de Levi. No versículo 8 de Malaquias capítulo 1, Deus ainda usando o profeta Malaquias, disse, por isso eu, Deus, não estou nem aí para o holocausto de vocês, para os dízimos de vocês, para o sacrifício de vocês. Em Malaquias capítulo 2, Deus ainda usando o profeta Malaquias disse, e esse mandamento é para vós, ó sacerdote. Então, uma palavra, o mandamento não foi para o povo de Israel literalmente. A palavra, o mandamento, foi para a liderança. O mandamento foi para os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão. E Deus ainda usando o profeta Malaquias disse, se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. E na verdade eu já tenho amaldiçoado. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou acabar com a descendência de vocês. Se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu, Deus, prometo que eu vou pegar os estercos dos animais defeituosos que vocês ofereceram no meu altar e vou lançar na cara de vocês. Porque vocês quebraram a aliança, o concerto, o pacto que eu fiz com Levi. E qual foi o concerto, o pacto, a aliança que Deus fez com Levi? Que o dízimo alimento tinha que ser repartido com órfão, com viúva, com viajante, forasteiro e os levitas da tribo de Levi que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E Deus ainda usando o profeta Malaquias, dando continuação, em Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus usou o profeta Malaquias e disse assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que nós estamos te roubando, nos dízimos e nas ofertas, mas pode parar isso aqui. Conforme Malaquias capítulo 1 e Malaquias capítulo 2, que Deus usou Malaquias e disse que o mandamento era para a liderança, o mandamento era para os sacerdotes da tribo de Levi. Quem é que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? O povo de Israel ou os sacerdotes da tribo de Levi?
os sacerdotes da tribo de Levi. Eram os sacerdotes da tribo de Levi que estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque eles estavam pegando os piores dízimos, os animais imundos, defeituosos, e estavam oferecendo para Deus. E os melhores dízimos, animais sem defeito e alimentos, eles estavam levando para sua casa e estavam repartindo com seus familiares e com a sua família. No versículo 10 está escrito: trazei todos os dias uma garra do tesouro para que haja dinheiro na minha casa. Está escrito assim? Não, não está escrito assim. Está escrito assim: trazei todos os dias uma garra do tesouro para que haja mantimento na minha casa. A pergunta que não quer calar é: mantimento é dinheiro ou alimento? Alimento. Trazei todos os dias uma garra do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu ou derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Mas pode parar isso aqui. O livro do profeta Malaquias foi escrito para a nação de Israel, para os judeus de origem judaica. Então, em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus está mandando quem fazer prova dele? Os judeus. Deus mandou quem fazer prova dele? O povo de Israel. Deus mandou quem fazer prova dele? Os judeus de origem judaica. Deus não mandou você fazer prova dele. Deus não mandou eu fazer prova dele. Deus não mandou nós fazermos prova dele. Deus mandou o povo judeu, o povo de Israel, fazer prova dele. E depois fazer prova de mim ao povo de Israel. Se eu, Deus, não pus abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Aquela bênção não é carro importado, não é jatinho, não é fazenda, não é sítio, não é apartamento, não é dinheiro na conta, não é de fazer rico, empresário. Aquela bênção era a chuva seródia e a chuva temporã para molhar as plantações dos judeus, para molhar o plantio do povo de Israel, para que tudo quanto eles plantassem, nascesse e desse, para eles continuarem levando para a casa do tesouro, para o templo de Jerusalém, para repartir esses alimentos com órfão, viúva, viajante e forasteiro, e os levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Versículo de número 11. E por amor de vós, ó Israel, eu Deus prometo que vou repreender o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. Os intitulados pastores do Brasil, eles pregam para o povo dizendo: se você não dá o dízimo, o devorador vai na tua casa, o devorador vai queimar tua televisão, vai queimar tua geladeira, vai acabar com as tuas finanças, vai comer tudo, vai rasgar teu sofá, você não vai andar para frente, você não vai prosperar, você só vai para trás e você não vai avançar, você não vai prosperar. Mas devorador é um inseto que come frutos da terra. Devorador nunca foi esse suposto demônio que os intitulados pastores inventaram para arrancar dinheiro das pessoas. Devorador é um inseto que come frutos da terra. Suponhamos que esse suposto demônio existisse. Se esse suposto demônio, inventado pela religião católica, existisse, ele seria um espírito. E a pergunta que não quer calar é: espírito come? Espírito bebe água? Não, senhores. Espírito não come. Espírito não bebe água. Então, devorador é um inseto que come frutos da terra. Devorador nunca foi demônio. No livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículo 4, a Bíblia diz que houve uma praga de gafanhotos sobre a nação de Israel. E a Bíblia diz assim, Joel capítulo 1, versículo 4, o que ficou do migrador, o devorador comeu. Então, devorador é um inseto que come frutos da terra. Devorador nunca foi demônio. O único lugar que o povo de Israel, que os judeus de origem judaica, poderiam entregar o dízimo alimento
era no templo de Jerusalém. Em nenhum outro lugar eles poderiam levar o dízimo, eles poderiam entregar o dízimo. Só no templo de Jerusalém. A pergunta que não quer calar é: aonde é que tem um templo de Jerusalém aqui no Brasil? Hein? Aonde é que tem um templo de Jerusalém aqui? O templo de Jerusalém já caiu no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém com seu exército romano e destruiu, demoliu o templo de Jerusalém. Aonde é que tem um templo de Jerusalém aqui no Brasil para você entregar o dízimo? E se você fosse para entregar o dízimo, tinha que ser em alimento? Em nenhum lugar, irmãos. Então isso é uma heresia. Isso é uma falácia, é uma mentira do sistema religioso e dos pastores mercenários. Porque o único lugar que o povo de Israel deveria entregar o dízimo era no templo de Jerusalém. E aqui no Brasil e em nenhum país do mundo existe o templo de Jerusalém. Porque o templo de Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo. Entende? E outra coisa, só quem poderia cobrar, recolher dízimo, alimento, eram sacerdotes oriundos da tribo de Levi. Em Hebreus capítulo 7, versículo 5, no Evangelho, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele disse assim: os que dentre os filhos de Levi têm um sacerdócio, têm mandamento segundo a lei. Que lei? A lei de Moisés. De recolher dízimo do seu povo. Que povo? Dos judeus de origem judaica. Do povo de Israel. Ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. Então, só quem poderia recolher dízimo do povo de Israel era um sacerdote oriundos da tribo de Levi. A pergunta que não quer calar é: o seu intitulado pastor, ele é sacerdote da tribo de Levi? O seu intitulado pastor, ele é judeu de origem judaica? E ele é sacerdote oriundo da tribo de Levi? Não, né? Então, ele está se apropriando, usurpando, roubando algo que não lhe pertence. Porque só quem poderia recolher dízimo alimento era um sacerdote da tribo de Levi. E nenhum pastor no Brasil é sacerdote da tribo de Levi. E nenhum pastor aí, nenhum intitulado pastor é sacerdote da tribo de Levi. Então, meus amados e queridos irmãos, a base do sistema religioso não é fé. A base do sistema religioso é o medo. A religião, quando não consegue te pegar pela culpa, ela te pega pelo medo. E quando ela não consegue te pegar pelo medo, ela te pega pela ganância. As pessoas querem porque querem prosperar. Quem é que não quer prosperar? Todo mundo quer prosperar. Todo mundo quer crescer financeiramente. Todo mundo quer ter uma vida de qualidade. As pessoas vão para os templos religiosos querendo barganhar com Deus. As pessoas vão para o templo religioso e dão esse falso dízimo em dinheiro mensal, achando que a sua vida financeira vai mudar, mas muda nada. Muda a vida financeira dos intitulados pastores, porque a cada dia eles estão enchendo os seus cofres, as suas contas bancárias, e os membros que frequentam seus templos religiosos estão ficando a cada dia mais pobres. As pessoas vão para os templos religiosos achando que sua vida financeira vai mudar e que eles vão conseguir casa própria, carro importado, vão conseguir abrir uma lanchonete, uma empresa, um restaurante, vão crescer financeiramente através desse falso dízimo em dinheiro mensal. E como os falsos profetas, os pastores mercenários do Brasil, eles sabem que o povo quer prosperar, como eles sabem que o povo
quer ter uma vida de qualidade, que o povo está atrás de prosperidade, eles dão para o povo aquilo que os povos, eles prometem e pregam para o povo, dão para o povo aquilo que o povo quer. O povo quer prosperidade. Os falsos profetas do Brasil, os intitulados pastores do Brasil, sabem que o povo quer prosperar, que o povo quer prosperar e que o povo quer prosperidade na sua vida. Então eles trabalham em cima daquilo que o povo quer. Então o que é que eles usam para prender o povo? Se vocês querem prosperar, a receita é essa, vocês têm que dar o dízimo. E o povo, como é ganancioso e interesseiro, eu vou repetir. E o povo, como é ganancioso e interesseiro, vão correndo para esses templos religiosos atrás de prosperidade. E eles estão, sem examinar as escrituras, sem ler o evangelho, eles dão esse falso dízimo em dinheiro mensal numa facilidade. Os pastores cães gulosos, o missionário do Brasil, olha para o povo e diz, ou seja, dizem, vocês vão crescer, você vai trocar de carro, você vai ter sua casa própria, você vai abrir uma empresa, vai se tornar empresário. É isso que o povo gosta de ouvir. E é isso que o povo está atrás. E é isso que o povo almeja e é isso que o povo quer. Como eles sabem disso, eles usam isso para prender o povo dentro das suas gaiolas religiosas, dentro das suas empresas religiosas, dentro dos seus templos religiosos. Como eu disse, a religião, quando não consegue te pegar pelo medo, te põe culpa. E quando não consegue te prender e te pegar pela culpa, eles te pegam pela ganância. Como os intitulados pastores do Brasil sabem que vocês querem prosperidade, eles dizem para vocês, quer prosperar? Quer crescer financeiramente? Traga o dízimo. Dê o dízimo. E o povo dão o dízimo, dão o dízimo, dão o dízimo, dão o dízimo. O povo entra ano e sai ano, dá dízimo, e tem uns que cobram agora até, e tem uns aí que estão cobrando agora até 30% de dízimo, nem mais 10% é, 30% de dízimo. Na lei de Moisés, o povo de Israel tinham que dizimar 10% da novidade da semente do campo, não era do salário mínimo e nem do banco, era do campo. O povo de Israel dizimavam 10% da novidade da semente do campo. Era 10% daquilo que eles recolhiam da novidade da semente do campo, das suas plantações. Nem mais e nem menos, era 10%. No sistema religioso, dentro dos templos religiosos, os intitulados apóstolos e bispos e pastores cobram até 30% de dízimo. E aí o que acontece? Eles olham para a igreja de Cristo, vida as pessoas e dizem, vocês querem prosperar? Traga o dízimo. E o povo vai dando. E só que vai enriquecendo são eles. Só quem enriquece são os intitulados pastores do Brasil. E o povo vai dando, o povo vai dando, o povo vai dando. E entra ano e sai ano, em vez do povo prosperar, em vez do povo crescer, o povo só anda para trás. O povo nunca prospera. Só quem prospera são os pastores e mercenários. Só eles compram avião. Só eles compram jatinho. Só eles compram fazenda. Só eles compram sítio. Só eles compram carro importado. Só eles viajam para a Disney. Só eles vão para os Estados Unidos. O povo que frequenta seus templos religiosos e que são dizimistas fiéis, alguns não têm casa para morar, estão passando fome. Com essa pandemia, muitos perderam seus empregos, estão passando necessidade, estão passando fome, estão morando de favor. Muitos casais que moravam de aluguel e que tinham condições de pagar seu aluguel, hoje estão morando na casa de pai e mãe, porque não tem condições de pagar aluguel. Muitos estão passando fome,
Eles não, eles estão com as suas contas bancárias recheadas de dinheiro. Porque esse falso dízimo em dinheiro mensal que vocês dão dentro dos templos religiosos é para os intitulados pastores. E esse falso dízimo que vocês dão dentro dos templos religiosos estão nas contas dos intitulados pastores. Esse dinheiro que vocês dão dentro dos templos religiosos é para os pastores ostentarem. É para os intitulados pastores comprarem jatinho, comprar avião, fazenda, fazerem carro de aluguel, comprar apartamento, sustentar a curtição de filha, de filho com dinheiro do povo. E vocês que dão esse falso dízimo em dinheiro mensal não prosperam em nada. A cada dia vocês ficam mais pobres. Por quê? Porque não foi Deus que mandou vocês dar dízimo. Quem pediu dízimo para vocês foi os pastores cães gulosos, mercenários de vocês. Os intitulados pastores do Brasil dizem: quem dá o dízimo prospera. Quem dá o dízimo vai ser empresário. Quem dá o dízimo, o esposo vai sair da mão da amante e vai voltar para casa. Quem dá o dízimo vai prosperar financeiramente. E porque eu conheço diversos dizimistas que são fiéis no dízimo, que dão dízimo todo mês e vivem uma vida de miséria. E porque eu conheço diversos dizimistas que dão dízimo todo mês e o marido nunca sai da mão da amante, o marido já saiu até de casa, já pediu o divórcio, já divorciou e foi embora. E porque eu conheço diversos dizimistas que não tem nem um arroz para comer na sua casa. E porque eu conheço diversos dizimistas que estão desempregados. E porque eu conheço diversos dizimistas que estão na mão da agiota, que estão sofrendo, não prosperam em nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem fez essa promessa para eles não foi o dono da igreja, não foi o cabeça da igreja. Quem fez essa promessa para eles que eles vão prosperar dando esse falso dízimo em dinheiro mensal foi os pastores mercenários e cães gulosos do Brasil. Foi eles que prometeram para o povo que o povo vão prosperar dando esse falso dízimo em dinheiro mensal. Agora eu vou te ensinar uma receita aqui dentro da Bíblia para você prosperar, meu irmão. Eu vou te ensinar uma receita bíblica para você prosperar. Meu irmão, minha irmã, você quer prosperar? Largue de enriquecer esses pastores cães gulosos e mercenários do Brasil. Largue de dar esse falso dízimo em dinheiro mensal. Você quer prosperar? Larga de ir contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, dando dízimo, praticando as ordenanças da lei de Moisés, ao qual Cristo aboliu com sua morte na cruz. Meu irmão e minha irmã, você quer prosperar? Trabalhe. Trabalhe. E economize 10% do seu salário todo mês. Não dê o teu dinheiro para cães gulosos. A receita bíblica para o cristão prosperar é trabalho. Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que o homem comerá do suor do seu rosto todos os dias da sua vida. Mas é do suor do seu rosto. Não é do suor do rosto do seu próximo, não. Os intitulados pastores do Brasil, eles vivem do suor do rosto dos membros que frequentam seus templos religiosos. São arranca de canaias e covarde que vivem de 10% de aposentado e de aposentada. Eles vivem de 10% de pessoas até mesmo que são catadores de latinha, catadores de papelão. Eles não têm pena de ninguém. E eles não vivem só de 10% de dízimo, não. Eles vivem também de oferta, de voto, porque eles mandam o povo fazer voto.
E esse voto que eles mandam o povo fazer com Deus não é voto para a pessoa se encher do poder de Deus, não. Os votos que os intitulados pastores mandam o povo fazer dentro dos seus templos religiosos é voto com Deus para dar dinheiro lá dentro. Faça um propósito com Deus. Faça um voto com Deus de daqui a 15 dias você trazer aqui para a casa de Deus R$1.000 de oferta. Faça um voto com Deus de daqui a uma semana você trazer uma oferta de R$500 e eles vão se enriquecendo e eles vão ficando cada vez mais ricos em cima do dinheiro do povo pobre, doente, sofrido e incauto do nosso país que não conhece Bíblia. Eles vivem de 10% do salário de pessoas que ganham pouco, e eles vivem também de 10% dos aposentados, das aposentadas, e de oferta, e de votos e sacrifício dos filhos de Deus. São mercenários, meu irmão. São cães gulosos. Está na hora de você despertar desse sono, meu irmão, que você está dormindo espiritualmente aí. Está na hora de você despertar dessa religião maldita. Está na hora de você viver o que Deus tem para você viver de fato. Está na hora de você despertar. Desperta, povo de Deus, acorda. Largue de enriquecer os intitulados pastores do Brasil. O dinheiro que vocês estão dentro desses tempos religiosos estão na conta dos intitulados pastores de vocês. Eles a cada dia estão enriquecendo. O teu pastor a cada dia está ficando rico, está enriquecendo, e você a cada dia vive oprimido, em dificuldade, passando luta, passando necessidade. Porque você, dando dízimo, você está indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. E você também está debaixo de maldição. Porque quem cobra dízimo e quem dá dízimo na graça está debaixo de maldição. O apóstolo Paulo, pregando para os galateiros, para os gauleses, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse assim: os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois escrito está: maldito daquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, para fazê-las. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças, dá o dízimo, Páscoa judaica, circuncisão, sacrifício de animais, jejum, submonte, etc. Se você dá esse falso dízimo em dinheiro mensal, preste atenção. Se você dá esse falso dízimo em dinheiro mensal e você não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei de Moisés, disse Paulo, pregando para os irmãos da Galácia do Sul, que vocês estão debaixo de maldição, não é de bênção. Enquanto os intitulados pastores de vocês prometem para vocês portas abertas, bênção financeira em cima desse falso dízimo em dinheiro mensal, o apóstolo Paulo, quando voltou do paraíso do terceiro céu, usado pelo Espírito Santo, diz que vocês são malditos, que vocês estão debaixo de maldição. Vocês estão debaixo de uma maldição. E não só de maldição, vocês estão debaixo de uma disciplina do Criador, de uma disciplina do Pai. Disse Paulo, usado pelo Espírito Santo, pregando aos hebreus, aos judeus de origem judaica, lá em Hebreus capítulo 10, versículo de número 29, Paulo disse: quanto mais será julgado merecedor de castigo aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Então, se você dá dízimo e se você cobra dízimo no tempo da graça, você é maldito, está debaixo de maldição e ainda está debaixo de uma disciplina do Criador. É por isso que os crentes vivem passando necessidade, vivem em dificuldade,
Os crentes, eles lutam, dizendo que está jejuando, que está orando. Eles oram, mas Deus não responde. Eles participam de culto de libertação que nunca liberta. Eles buscam a Deus, buscam, mas não encontram. Claro, está indo contra o sacrifício de Cristo. Estão debaixo de uma disciplina do Criador. Estão debaixo de uma disciplina do Pai. É por isso que você vê aí crentes atribulados. Você vê aí crentes que entra ano e sai ano, a vida do abençoado e da abençoada não muda, porque está indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Entra ano e sai ano, ele não prospera. Entra ano e sai ano, ela não prospera. Entra ano e sai ano, não vai para frente, não anda, não avança, porque está indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. Está pisando no sacrifício do Filho de Deus e estão debaixo de um castigo, estão debaixo da disciplina de Deus. Hebreus capítulo 10, para nós encerrarmos essa live, e o versículo de número 29. Olha que o apóstolo Paulo, depois que voltou do terceiro céu, depois que ele voltou do paraíso, cheio do Espírito Santo, ele pregando disse para os judeus de origem judaica, Hebreus capítulo 10, versículo 29. De quanto maior castigo cuidais, vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Religiosos, vocês estão pisando o Filho de Deus. Religiosos, vocês estão debaixo da disciplina do Pai. Religiosos, vocês estão indo contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Religiosos, vocês estão debaixo de maldição. Vocês estão pisando no sacrifício de Jesus Cristo que ele fez na cruz do Calvário. Vocês estão ultrajando, profanando o sangue do testamento que vocês foram santificados. Vocês estão pisando no sacrifício do Filho de Deus. E por isso, vocês não andam. Vocês só vivem oprimidos por Deus. Vocês buscam a Deus, busca, mas não encontram. Não encontram. Vocês oram, jejuam, vai para a vigília, sobe monte, desce monte e não tem resposta. Sabe por que vocês não têm resposta? Porque vocês estão lutando com as armas erradas. Vocês estão lutando com as armas da religião. Vocês estão lutando com as armas erradas. Vocês estão indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que vocês estão debaixo da disciplina do Criador. É por isso que vocês estão debaixo da disciplina de Deus. Vocês já repararam que tem irmãos, que tem irmãs aí, que tem mais de 30 anos no sistema religioso e a vida não muda? Vocês já repararam que tem pessoas aí que tem mais de 50 anos dentro do sistema religioso e a vida não muda? Por quê? Porque está debaixo da disciplina de Deus. Está indo contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Essa palavra é tremenda. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça.
Largue de pisar no Filho de Deus. Largue de ir contra o sacrifício de Cristo na cruz. Os intitulados pastores do Brasil, das ordenanças da lei de Moisés, eles só pegam aquilo que lhes convém. Eles só pregam o dízimo. Eles pregam dizendo que você precisa jejuar, subir monte. Eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. Mas por que os intitulados pastores do Brasil também não praticam a circuncisão? Por que eles não se circuncidam? Por que eles não praticam a circuncisão dentro dos seus templos religiosos? Porque a circuncisão também era uma das ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz do Calvário, assim como o dízimo, assim como subir monte, fazer jejum e sacrifício de animais. Só que os intitulados pastores do Brasil são tão bandidos que eles só pegam aquilo que lhes convém para enriquecer eles, para encher seus cofres, encher suas contas bancárias, que é o dízimo. Mas por que também eles não praticam a circuncisão e eles não se circuncidam? Por quê? Porque a circuncisão também era uma das ordenanças da lei de Moisés. E a circuncisão já existia antes da lei de Moisés. Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus disse para Abraão: todo macho que nascer na tua casa será circuncidado. A circuncisão é antes da lei. Por que os intitulados pastores do Brasil não praticam dentro dos seus templos aí a circuncisão? Por que eles não olham para o povo e falam assim: irmãos, é quarta-feira à noite aqui, vai ser o dia da gente circuncidar os irmãos. E manda o povo fazer uma fila aí para circuncidar os irmãos. E para eles também se circuncidarem. Por que eles não praticam isso? Isso eles não querem, né? A circuncisão, né? Mas o dízimo, eles querem. Por quê? Porque lhe convém. Porque enche seus cofres. Porque eles enriquecem a cada dia. Ah, na lei de Moisés também, se uma mulher adulterasse e traísse o esposo, ela era apedrejada até a morte. E o homem também. Porque dentro dos tempos religiosos aí, quando os intitulados pastores adulteram, traem as suas mulheres, e as mulheres também dentro dos tempos religiosos traem seus maridos, eles não mandam apedrejar até a morte. Essas pessoas não são apedrejadas até a morte. Por quê? Porque se você chegar para um intitulado pastor e falar assim: pastor, a Bíblia diz que quando a mulher adulterava, ela era morta, apedrejada até a morte. Quando o homem adulterava, traía a sua esposa, ele era apedrejado até a morte. Sabe o que os intitulados pastores do Brasil vão dizer para vocês? Ah, irmão, mas isso era na lei de Moisés. Jesus aboliu a lei de Moisés. Hoje ninguém pode ser apedrejado até a morte. É isso que eles vão dizer. Hoje ninguém pode ser apedrejado até a morte. Por quê? Porque isso era uma das ordenanças da lei de Moisés. E por que que o dízimo também? O dízimo que era uma das ordenanças da lei de Moisés. Os intitulados pastores do Brasil cobram para o povo. Porque eles são cães gulosos, eles são mercenários, eles são vira-latas e eles mentem com o nome de Deus. Eles não têm respeito por Deus. Eles não têm temor a Deus. O Deus dos pastores religiosos é Mamon. A palavra Mamon no grego quer dizer mamona, que significa o Deus do dinheiro. O Deus dos intitulados pastores é Mamon, o Deus do dinheiro. O sistema religioso só pensa nas coisas terrenas, nas coisas da terra. Nenhum intitulado pastor do Brasil tem interesse de pregar a verdade para o povo.
Porque se eles pregarem a verdade do evangelho para o povo, esvazia seus cofres. Se eles pregarem a verdade para o povo, eles vão ter que caçar serviço, vão ter que caçar trabalho, porque o povo não vai mais sustentar eles. É por isso que eles pregam heresia para o povo. É por isso que eles pregam mentira para o povo. No sistema religioso, eles dizem para o povo aquilo que o povo tem que fazer para agradar a Deus. No Evangelho, não é aquilo que você tem que fazer para agradar a Deus. No Evangelho, e o Evangelho fala aquilo que Deus pensa de você. O Evangelho é totalmente diferente do sistema religioso. No sistema religioso, é o homem tentando se ligar a Deus através de preceitos dogmáticos, através de doutrinas de homens, elaborada pelos intitulados pastores do Brasil em seus gabinetes pastorais, e através de dogmas de homens. No Evangelho, vocês já foram ligados a Deus através da morte de Cristo na cruz. Disse Paulo pregando aos irmãos que se reuniam na cidade de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Deus reconciliou o mundo, o homem, a humanidade consigo mesmo, através da morte de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz. Isto é, Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando o homem, o mundo consigo mesmo, e nos deu o ministério da reconciliação. Todos vocês que estão me assistindo aqui pelo YouTube e pelo Facebook, vocês já estão reconciliados para sempre com Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos vocês já estão reconciliados para sempre com Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Todos vocês. Meu amado, para nós encerrarmos essa live, no sistema religioso, os intitulados pastores, eles te ensinam que para você agradar a Deus é através dos rudimentos das ordenanças da lei de Moisés, como subir monte, como dar dízimo, como fazer sacrifício, como guardar o sábado. Mas no Evangelho, é Deus falando o que Ele pensa de você. Nós não queremos nada da lei de Moisés. O que nós queremos em Cristo é o que o Evangelho fala sobre nós. Você tem que descobrir quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. O que importa é o que o Testamento fala a nosso respeito. Sabe por que até hoje você não venceu ainda? Porque você está lutando com as armas erradas, com as armas que os intitulados pastores do Brasil te deram, as armas da religião. Mas para nós, povo da graça de Deus, o que importa é o que o Testamento fala a nosso respeito, é o que o Evangelho fala a nosso respeito. Os intitulados pastores do Brasil, eles dizem que você é o pó da terra. O Evangelho já diz totalmente diferente. O Evangelho diz que você é filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7, Paulo disse assim: assim já não és mais servo, mas filho de Deus. Então, todos nós somos filhos de Deus. Só que no sistema religioso, os intitulados pastores dizem que vocês são um gafanhoto, que vocês são desgraçados, que vocês são pó da terra. O Evangelho diz que nós não somos pó da terra. O Evangelho diz que nós não somos um gafanhoto.
O Evangelho diz que nós somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, pregando para os irmãos da Galácia do Sul, ele disse assim: assim que já não és mais servo, em outras palavras, mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Os irmãos da Galácia do Sul, eles eram herdeiros de Deus por Cristo. Eles eram herdeiros. Nós não somos mais herdeiros, nós somos filhos de Deus. E como Cristo já morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, nós agora somos proprietários de tudo quanto Cristo conquistou para nós naquele madeiro, na cruz do Calvário. Nós somos proprietários. O testamento, o evangelho do Cristo ressuscitado diz que você é filho de Deus, você não é um gafanhoto, você não é o pó da terra, você é filho do Criador. No sistema religioso, o Instituto Pastor do Brasil diz que quem não dá o dízimo está debaixo de maldição. O evangelho diz totalmente diferente. O evangelho diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo, pregando para os irmãos que passaram a transição, ele disse assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. O evangelho diz que ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Vocês já são abençoados. Nós já somos abençoados. Eu sou abençoado. Você é abençoado. Então, na tua vida, abençoado, não tem maldição. Isaías capítulo 53, versículo 4, o profeta Isaías profetizou, usado pelo Espírito de Deus. Ele verdadeiramente levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas maldições. Ele levou ou não levou? A Bíblia diz que ele levou. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, pregando para os irmãos que se reuniam em uma casa na cidade de Roma, Paulo disse: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, também não existe maldição. Na tua vida, eleito, não tem maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que lei? A lei de Moisés. Pois escrito está: maldito daquele que fosse pendurado no madeiro, que fosse pendurado na cruz. Jesus se fez maldito, se fez maldição em nosso lugar na cruz do Calvário. Então, na tua vida, não existe maldição. Não tem maldição na tua vida. Você é um abençoado. Toma posse dessa palavra. Recebe. Você é abençoado. Gálatas capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo disse para os irmãos da Galácia do Sul: os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é abençoado, meu irmão. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo disse: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Olha como está escrito: o qual já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. Glória! Você é abençoado. A bênção do Pai está sobre nossas vidas. Toma posse, recebam. O Evangelho diz que nós somos mais do que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo de número 37, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, disse para os irmãos lá em Roma, ele pregando aos romanos, disse para os irmãos lá em Roma assim, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Toma posse. Glórias a Deus. Tome posse do que o Evangelho diz a teu respeito. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha o que Paulo disse aqui em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu irmão, em tudo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. Você já venceu essa luta. Como nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, como nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o Cristo ressuscitado, então você já venceu essa depressão, eleito. Vamos, eleito, reajam. O Evangelho diz que vocês são mais do que vencedores. O Evangelho diz que eu sou mais do que vencedor. Então nós já vencemos essa depressão. Nós já vencemos essas lutas. Já vencemos as batalhas. Já vencemos as batalhas do dia a dia. Você já venceu esse câncer, porque esse câncer não vai te matar. Porque em Cristo Jesus você é maior do que esse câncer. Essa enfermidade não vai te matar, porque em Cristo Jesus, eleita, você é mais do que vitoriosa, mais do que vencedora. Isso é o que o Evangelho diz a teu respeito. Essa AIDS, esse diabetes abençoado não vai te matar, porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Tome posse dessa palavra nessa madrugada. Receba essa palavra nessa madrugada. Vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso é o que o Testamento, o Evangelho diz a teu respeito. Somos mais do que vitoriosos. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Somos templo do Espírito Santo. Somos a casa de Deus. A casa de Deus não é templo de pedra religioso, a casa de Deus somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo disse: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus se destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, que é o vosso corpo, é santo. Nós somos a casa de Cristo. Deus habita em nós. Quando eu falo que Deus habita em nós, eu não estou falando que Deus habita em nossa carne. Quando eu falo que Deus habita em nós, eu não estou falando que Deus habita em nossa carne, porque nossa carne tem defeito. Na carne nós não somos perfeitos. Na carne nós somos imperfeitos. Já viemos com defeito de fabricação oriunda de Adão. Quando eu falo que Deus habita em nós, eu estou falando que Ele habita em nosso espírito. Nós somos a casa de Deus. Tomem posse. Vamos orar. Pai querido, Pai justo, que essa mensagem entre no coração dos ouvintes. Pai, nós não queremos saber o que a religião diz a nosso respeito. Nós queremos saber e queremos a cada dia tomar posse e receber em nossas vidas o que o Testamento, o que o Evangelho do Cristo ressuscitado diz a nosso respeito. Nós somos o templo de Deus. Nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai dos Espíritos, continua abençoando o teu povo. Continua falando melhor ao coração do teu povo, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados irmãos, até a próxima live. Sou o irmão Fabiano Santana. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Até a próxima live. Graça e paz.